de xadrez do governo, vamos imaginar. O jogo de xadrez. Os peões seriam, em grande parte, quem? Os ministros, né? Lá para trás um pouquinho. Você podia dizer que o Moro, da Justiça, é uma torre, Paulo Guedes, um cavalo. E a dama seria quem? Alguém tem ideia? Qual autoridade seria a dama? Que pode ser homem, obviamente. É o vice, é o vice. A dama é a PGR. Augusto Aras deixa a Procuradoria-Geral da República no dia 26 de setembro. Diante das críticas como engavetador-geral da República, como omissões da PGR durante a pandemia de Covid-19 por não investigar a conduta de Jair Bolsonaro, Aras chamou as críticas à gestão dele de falsas narrativas. É incompreensível a narrativa distorcida e inverídica de alguns, aos quais recomendamos a leitura da obra Ações que Salvam, para melhor informar a sociedade sobre tudo o que fizemos e entregamos e ombreamos com o povo brasileiro. Nada menos que sangue, suor e lágrimas. A PGR arquivou mais de 100 pedidos de investigação contra Bolsonaro, segundo o levantamento feito pelo portal UOL em julho de 2022. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. Lula ainda não bateu o martelo na escolha do nome. Os três principais cotados para ocupar a vaga de Aras, tanto Gilmar Mendes quanto Alexandre de Moraes, apoiam o nome de Paulo Gonet. O nome dele surge desde o comecinho das especulações sobre quem poderia vir a substituir Augusto Aras. O outro nome é de Mário Bonsalha, ele é subprocurador-geral da República, e o terceiro nome é de Antônio Carlos Bigonha, que é subprocurador-geral da República, politicamente mais próximo da esquerda. O presidente tem o desafio de apontar alguém que não repita a lógica da Operação Lava Jato, mas, ao mesmo tempo, leve adiante os processos investigativos contra Jair Bolsonaro. Segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada. A gente procura analisar, mergulhar numa temática, numa notícia do dia. E hoje eu converso com o Procurador Regional da República, o Biratã Caseta, que também é presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, sobre a sucessão de Augusto Aras, que deixa o cargo no final de setembro. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL, ao Em Detalhes. Eu que agradeço o convite, Gabriela, e a oportunidade de conversarmos. Vamos lá, né? A gente tem um cenário agora que é o seguinte: o presidente Lula ainda está buscando nomes para o comando do Ministério Público Federal. A gente está em setembro nesse momento, então o tempo está bastante apertado. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, mais sobre os nomes mais cotados, mas eu quero partir da seguinte pergunta para começo de conversa. Como, depois de ser considerado o engavetador-geral da República, do governo Bolsonaro, ainda permanece tão forte a possibilidade da permanência de Augusto Aras no cargo, dele ser reconduzido ao cargo? Gabriel, eu acho que isso faz parte de um contexto de divisões sobre qual é o papel do Procurador-Geral da República, qual é o papel do Ministério Público Federal e do Ministério Público como um todo. Não há dúvida de que, nos últimos anos, especialmente com o aumento do protagonismo criminal do Supremo, no aspecto da sua competência originária, o Procurador-Geral da República passou a ser alçado a um campo importante. Foi assim nas ações do Mensalão, foi assim na própria questão do Lava Jato. Isso deu ao papel criminal do Procurador-Geral da República uma ênfase que não se via antes. Antes se tinha o Procurador-Geral da República mais voltado às questões do Supremo. E é claro que a essência do Ministério Público é um incômodo, porque o nosso papel é o de propor ações penais, é o de demonstrar indícios de que determinadas atitudes foram incorretas e de levar isso ao judiciário. Então não é o papel de quem abraça o chefe de Estado e diz, olha, estou aqui ao seu lado por que der e vier. Não é essa a função. A independência e a autonomia do Ministério Público leva a esse encontro. Quando nós saímos de um momento de especial conflito, como foi a Lava Jato, e você entra num outro lado do momento em que o Procurador-Geral tem um amplo diálogo com o Congresso Nacional, conversa, faz um discurso interno e externamente de que não há mais como criminalizar a política, que vai desmontar todas as estruturas de investigação, dizendo que houve abusos, mas também não aponta abusos. Tudo isso entra num contexto de que, olha, é muito confortável ter este discurso. Então é natural que isso ocorra. E veja,
Eu não estou dizendo que o Procurador-Geral da República tem que ser um litigante em qualquer situação. Pelo contrário, ele tem sim que ter uma autocontenção, ele tem sim que olhar com cuidado o que é que deve ser judicializado, o que não deve, o que deve ser arquivado, o que não deve, o que efetivamente merece ser investigado, para também não entrar, especialmente no campo das redes sociais e dessa pressão para que tudo se transforme em manchete. Então, é natural que o perfil do Procurador-Geral da República seja redesenhado. E o que se espera é que o Procurador-Geral da República, seja ele quem for, recupere a imagem essencial do Ministério Público: autonomia e independência. O Ministério Público não é de direita, de esquerda, o Ministério Público não é de oposição, não é de situação. O Ministério Público é uma entidade do Estado, uma instituição do Estado, que tem que defender a sua sociedade de todos os desvios de conduta que eventualmente se identificarem e forem investigados e apurados. Mas acho que vale a pena a gente contextualizar também que contexto surgiu o Procurador-Geral Augusto Aras, porque ele não veio a partir de uma indicação de lista tríplice também, e foi muito alçado esse posto também por costuras políticas, né? Sim, esse debate da lista tríplice é importante, porque, primeiro, nós assumimos que a Constituição não prevê expressamente isso. Então, não há uma ilegalidade ao se escolher alguém que não compôs da lista tríplice. Mas o inovador em relação ao atual Procurador-Geral da República é que ele não apenas não veio da lista, como ele fez uma campanha expressamente contra a lista, dizendo de fraudes que seriam ocorrido nas apurações, o que não é verdadeiro. Nós sempre tivemos muito cuidado que as eleições fossem o mais próximas possível daquele ambiente de controle. Os sistemas que eram utilizados para a eleição eram os sistemas do próprio Ministério Público Federal. Então ele fez, não apenas veio de fora da lista, ele foi um anti-lista. Chegou a chamar a lista, de uma expressão muito peculiar, de anarco-sindicalista. Neste contexto de que, olha, eu estou aqui para ser um outsider, eu já me lanço dizendo que eu sou contra tudo isso que está aí, ele abre espaço para uma leitura externa de, olha, se é outsider é porque você está voltado de costas para a sua instituição e está se abrindo para um outro diálogo, um diálogo não necessariamente republicano. Se ele fez, se ele não fez, mas assim, esta é a imagem e o discurso que foi feito. E depois que você inicia com esse discurso, enfim, você não tem mais um retorno. No momento atual, nós temos vários nomes que são cogitados fora da lista, mas nenhum deles faz um discurso de que, olha, a lista é um desastre, a lista é desnecessária, a lista é antidemocrática. Não, nenhum deles tem esse papel. Falar, eu não concorri, acho que a lista não é obrigatória e que, portanto, é lícito indicar. Mas não entro num conflito com a instituição, o que é diferente. Pode parecer um jogo de palavras, Gabriela, mas não é. Não é porque é postura. Eu, membro do Ministério Público, aceito que não é obrigatório, não me posiciono contra aquilo que é uma manifestação legítima da classe, mas aceito que, se procurado e se indicado, eu ocuparei aquela cadeira com autonomia e com independência. Quero também lembrar, por exemplo, o empresário Meia Nigri foi um dos padrinhos de Augusto Aras. Também um dos motivos de eu ressaltar essa questão política é que a gente tem hoje aliados do próprio presidente Lula e do PT também, né, como, por exemplo, o senador Jacques Wagner, que apoia a permanência de Augusto Aras na PGR e também no ministro da Casa Civil, Rui Costa. E isso me chama bastante atenção, porque ele tem também apoio de parlamentares do Centrão, por exemplo, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, que são presidentes da Câmara e do Senado, mas esses nomes da base do governo, depois de tudo que aconteceu e todo esse histórico, me espanta bastante. Eu queria entender o que explica esse apoio de nomes ligados ao PT, na sua opinião. Acho que é uma noção pragmática, Gabriela. E aí, quando eu falo pragmática, eu não estou elogiando nem criticando, estou dizendo, são pessoas que olham perfil de atuação e dizem, olha, esse é o perfil de atuação que nós preferimos que haja numa pessoa que está sentado à cadeira do Procurador-Geral da República. Então, é ser absolutamente pragmático. No caso dos políticos da Bahia, eles dão um adicional. Eles conhecem o Procurador-Geral Augusto Aras há muitos anos. Aras, por ser anterior a 88, advogou, parou de advogar quando assumiu a Procuradoria-Geral, mas é um advogado conhecido na Bahia, atuou muito na questão eleitoral, então é uma pessoa conhecida, além de tudo. São processos, são leituras, e eu acho que isso é importante, essa discussão, para que a sociedade se manifeste. Quando nós fazemos a defesa da lista tríplice, às vezes parece uma coisa meio fetiche, uma coisa meio assim, um corporativismo, não. Eu acho que o ponto central da lista, além dela replicar o que ocorre em todos os outros ministérios públicos no Brasil, para mim o mais importante dela é a transparência.
é você ter clareza de que quem são os candidatos. As pessoas se indicam, se apresentam como candidato, colocam a sua história à mostra, não apenas dos membros do Ministério Público, mas da imprensa, de toda a sociedade, e você é capaz de olhar, não, essa pessoa tem um perfil de atuação criminal assim, esse aqui tem um perfil de atuação de direitos humanos, esse tem um perfil, já ocupou tais cargos, já atuou em tais casos importantes. Isso permite a todos nós conhecer. O processo atual, que não prevê a lista, ele é um processo opaco. E pela opacidade faz mal na democracia, porque por mais que a pessoa seja absolutamente honesta, por mais que ela não assuma nenhum tipo de compromisso, fica sempre aquela suspeição, qual foi o acordo que foi feito, por que é que ele foi escolhido e não o outro. Então, assim, o processo, a democracia é também processo, é o que você transparece, é o que você mostra. A transparência da lista tríplice, ela é um benefício para a sociedade. Eu escolhi um nome, ele não foi o melhor nome, ele atuou assim, assado. Os erros são naturais, mas você tem uma história, e essa história é exposta e as pessoas escolhem. Quando você não tem, você fica um pouco nesse jogo de aparências, e aí, nas aparências, as especulações surgem de toda a ordem. E às vezes a pessoa nem é, de fato, culpada por aquilo que lhe é imputado. Mas, assim, como tudo foi feito na opacidade cabe a fofoca, cabe a especulação, cabe tudo o que nós sabemos. Falando sobre lista tríplice, né, depois da atuação de Augusto Aras, acho que a visão do presidente Lula queria entender um pouco a respeito disso, né? Faria sentido Lula voltar com essa tradição de escolher o nome do novo procurador-geral a partir desta lista tríplice, né? Porque abriu um precedente, né, doutor? Veja, nós tivemos no governo Fernando Henrique 4 indicações de uma mesma pessoa sem lista tríplice. Foi o Procurador-Geral da República e Geraldo Brideiro. O presidente Lula, no seu primeiro mandato, ele foi seguindo as indicações da lista. Ele recebia 3 nomes, ele, a partir daqueles 3 nomes, indicava, e ele, inclusive, fez algo que nunca foi objeto propriamente do pleito da MPR, que era indicar o mais votado. Mas ele sempre teve, nas vezes em que escolheu, assim como a presidente Dilma, assim como o presidente Temer, teve 3 nomes à mão para poder escolher. O presidente Bolsonaro retomou no passado, e isso abriu uma fissura. Ficou claro que, por não ser uma obrigação constitucional, não está previsto na lei, não havia ilegalidade e a nomeação seria seguida, e a partir disso você entra num conceito de qual é a vantagem de seguir a lista ou não, se eu posso escolher quem eu bem quiser. Para nós, há uma questão maior aí, que é, vamos sair, isso é importante para nós, Gabriela, assim, nós estamos desde 2013, ou até um pouco antes, nesse processo de polarização crescente, em que, por vezes, nós perdemos a clareza dos papéis, a clareza das objetividades. Nós não podemos colocar o Ministério Público todo num único processo, num único grupo de pessoas. O Ministério Público é muito maior do que isso, com acertos e com erros em todas as suas atuações. Então, não me parece razoável que um caso, por mais importante que ele seja, como foi a questão da criação da Lava Jato, com seus erros, com seus acertos, com a leitura que nós quisermos fazer, desde que ela seja feita dentro de um processo de objetividade, colocar nisso, não vou mais seguir a lista porque aconteceu de um grupo de procuradores, assim, assado. Veja, eu entendo o sentimento humano, eu entendo o que os defensores dessa tese veiculam, mas eu procuro sempre ter um passo atrás, até nas minhas decisões, vamos ser objetivos. O quanto eu devo deixar esse meu sentimento domine algo que é institucional, é republicano, é dentro de um contexto maior. Então, embora eu entenda, me parece que numa discussão sóbria, nós temos que entrar uma outra visão, que é assim, qual é o melhor modelo e qual é a melhor forma de trabalhar com esses temas. O fato é que é um risco também escolher um nome de fora da lista tríplice, porque abre, como eu disse, abrir um precedente com Augusto Aras, mas pode abrir caminho para um novo engavetador-geral da República, que não sendo Augusto Aras, pode ser um outro nome, mas isso pode acontecer também. Aí eu queria entrar em 2 nomes que têm sido cotados como muito fortes para a PGR, que são os subprocuradores Paulo Gonet, que tem um apoio dos ministros Gilmar Mendes e também Alexandre de Moraes, e também o Antônio Carlos Bigonha, que é apoiado por uma ala do Partido dos Trabalhadores. O senhor pode ajudar a trazer um pouco o perfil desses 2? E também são 2 nomes que não estão na lista que foi elaborada, né? Os membros do MPF que foram eleitos pela lista tríplice para a PGR. São pessoas respeitadas, integram o Ministério Público há muitos anos. Paulo Gustavo Gonet Branco, salvo engano, ali deve ser de 1990, não vou cravar porque eu não estou com os dados, mas está há mais de 30 anos no Ministério Público, tem uma carreira acadêmica consolidada, é conhecido como um dos grandes constitucionalistas brasileiros, fez toda a sua carreira
no Ministério Público Federal, aqui em Brasília, corrigindo, ele deve ser anterior a 88, porque ainda pode advogar, é um acadêmico, uma pessoa de ótimo trato, tem uma história no Ministério Público e, de fato, foi sócio do ministro Gilmar Mendes no IDP, na fundação do IDP, e tem toda uma história, é reconhecido como tal, e tem tido uma atuação bastante independente, autônoma, no seu último cargo, né, mais aparente, que é o de vice-procurador-geral eleitoral. Então, é uma pessoa de conhecimento jurídico, sem dúvida nenhuma, reconhecido, de história na carreira e que fez o seu perfil aqui. Ele tem um perfil mais conservador. Ele tem um viés mais conservador, tanto do ponto de vista religioso, quanto nas suas ideias, mas é um colega que certamente está aí à disposição. Antônio Carlos Bigonha tem, de certa forma, uma coincidência com o Gonê, é um pouco mais novo que o Gonê, também fez a sua carreira toda aqui no Distrito Federal, ocupou a cadeira que hoje eu ocupo de presidente da MPR, ali entre 2007 e 2011, foram 2 mandatos, atuou na primeira região, como nós chamamos, que é aqui essa área que envolve Brasília, foi coordenador da 6ª Câmara num determinado período, a 6ª Câmara cuida de questões indígenas, foi, na primeira gestão do atual Procurador-Geral da República, secretário de Relações Institucionais, então uma pessoa que participou da gestão de Augusto Aras no seu primeiro momento, e é reconhecidamente um crítico da Operação Lava Jato, tem um perfil mais à esquerda, conhecidamente mais à esquerda, e os dois têm como característica o fato de que contra eles não pesa nenhum tipo de imputação de que em algum momento tenham sido, por algum motivo, ligados a qualquer tipo de grupo e não tenham sido autônomos e independentes na sua atuação. Mas são perfis distintos. O próprio Augusto Aras, também conhecido por ser um crítico à Operação Lava Jato, né, tem no seu histórico também essa característica. Agora, quero trazer aqui algumas ponderações, né, das atuações do Augusto Aras. A gente poderia citar diversos casos aqui que foram engavetados, né, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas quais são os custos que o senhor acredita que essa atuação deixou para o Ministério Público? E aí, quero citar um dado do começo desse ano, de fevereiro de 2023, um levantamento do jornal o Globo, de que a PGR se alinhou a Bolsonaro e também aos filhos em 95% das manifestações no Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de peças processuais de 184 ações que foram apresentadas ao Supremo contra o ex-presidente ou então herdeiros, né, familiares, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o dado que a gente tem. Para não entrar aqui em todas as questões, a gente teve diversas, né, relacionadas à CPI da pandemia. Tem uma lista imensa e acho que o caso mais recente, talvez, que tenha chamado a atenção e que vale a pena pontuar também, doutor, porque eu falei da proximidade, né, de Augusto Aras com o empresário Meyer Nigre, e que também foi levantado pelo Aguirre Talento, jornalista do portal UOL, em agosto, que Augusto Aras agiu para proteger de uma investigação o Meyer Nigre, né, que é o dono da construtora Tecnisa, depois de um pedido do próprio Meyer Nigre, do empresário, e tem essas conversas, esses diálogos que foram interceptados pela Polícia Federal, foram revelados pelo jornalista, mostrando então como esse empresário próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, próximo de Augusto Aras, acionou o PGR quando ele tomou conhecimento que ele poderia ser alvo de uma investigação pela disseminação de mensagens de teor golpista, né? Isso foi bastante grave também quando foi divulgado. A minha posição é sempre muito peculiar. Eu sou presidente de uma associação da qual o próprio Augusto Aras é associado. Como eu não atuei diretamente em nenhum desses casos, eu procuro não adentrar nessa análise, porque é uma análise muito factual, eu teria que ter conhecido cada um desses processos e apurar. Mas eu me aproveito dessa sua pergunta para dizer algo que é muito importante para nós, do ponto de vista de Ministério Público. Veja, vamos supor que todas as manifestações do Procurador-Geral, citadas pelo Aguirre, citadas pelo levantamento do Globo, estejam absolutamente corretas. Que, de fato, ele tenha concordado com as defesas, porque as defesas estavam certas. O que preocupa para o Ministério Público é uma outra questão, que é o fato de que a sociedade não identifica na atuação do Procurador-Geral da República, nestes casos, em outros casos, uma atuação independente e autônoma. E havia no passado uma frase que a gente não repete mais hoje, porque ela tem um caráter misógino muito forte, que é aquela coisa de que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta.
eu tirar o caráter misógino dessa frase e puxar, sim, ao Procurador-Geral da República a obrigação de demonstrar, pelo seu modo de agir, pela forma como ele comunica, pela forma como ele trabalha, pela transparência nas suas atuações, e transparência, inclusive na sua seleção, na sua escolha, ele tem que transmitir para a sociedade tem que enxergar nele o quê? Olha, essa pessoa pode até errar, essa pessoa pode até não tomar a atitude que eu tomaria ou com a qual eu concordo, mas eu reconheço nele uma autenticidade, uma independência, uma autonomia que me garante, na divergência, o respeito. Este é o ponto que o Ministério Público, como um todo, não apenas o Procurador-Geral, se encontra hoje. Nós precisamos retomar essa legitimação social num aspecto de aquele agente precisa ser visto como tal. E aí, muitas coisas ajudaram nessa leitura externa da atuação do Procurador-Geral da República. É evidente que a pandemia, por todo o seu contexto, as dores sofridas, as mortes e tudo aquilo que aconteceu, interferiu demais. Mas é evidente também que a própria forma como o ex-presidente Bolsonaro se referiu, num determinado momento, ao papel do Procurador-Geral da República, também ajudou a transmitir isso. Aquela infeliz referência ao Procurador-Geral da República como a dama no jogo de xadrez, causou uma confusão. E quando você soma isso, a confusão que nós já vivemos mesmo, que nós precisamos em algum momento romper, dessa polarização em que o fato de você criticar alguém é necessariamente apoiar um outro que não foi citado, você entra num contexto em que se exige do Ministério Público ainda maior cuidado e ainda maior demonstração de que as suas atuações são absolutamente autônomas e imparciais, técnicas e que se baseiam não na vontade de agradar ou no fato de ter sido escolhido por A, B ou C, mas porque aquela é a manifestação adequada. Então, eu acho que esse é um ponto que, para mim, é essencial, porque, veja, eu tenho 27 anos de Ministério Público, fiz da minha vida esta vida profissional, tive outras atividades antes, mas a vida profissional do Ministério Público Federal é o que me marca como pessoa. E o que sempre me deu tranquilidade para transitar nas cidades onde morei, nos ambientes em que trabalhei, era o fato de que quem discordava de mim sabia que o meu trabalho era técnico. Eu trago um depoimento pessoal, não como, eu sou A, B, ou C, não. Este é o ideal do Ministério Público para todos nós, membros do Ministério Público. Não estamos isentos de críticas, pelo contrário, temos que ser criticados para melhorar. Mas essa crítica, quando ela sai da premissa, quando a premissa que atrai a crítica é a de que eu sou parcial, já está em risco o próprio papel do Ministério Público. E esse é o contexto do qual nós precisamos urgentemente ser resgatados ou nos resgatarmos a depender do horário que você tiver. E aí eu quero fazer uma pergunta, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Como tem sido o diálogo da Associação Nacional dos Procuradores da República com o presidente Lula? Ele já se manifestou publicamente por meio de assessores, interlocutores, dizendo que não vai seguir a lista tríplice, então queria saber se ele deu alguma sinalização a respeito do nome que ele deve escolher. E qual que seria o tamanho do desgaste para o presidente Lula essa permanência de Augusto Aras? Um custo político, digamos assim. Gabriela, eu tive a oportunidade, cerca de um mês, na posse do ministro Celso Sabino, de ter uma conversa muito rápida com o presidente Lula. E na ocasião nós combinamos uma conversa para a apresentação, não apenas da lista, mas para uma conversa sobre Ministério Público, todos esses temas que estão postos em debate. Ainda estou aguardando essa oportunidade, tenho falado com o Planalto para confirmação ou não dessa agenda, espero que ela se confirme para que a gente possa conversar e deixando claro que a lista é um dos pontos, é um ponto importante para nós, mas é mais importante ainda que nós tenhamos uma compreensão mútua dos papéis e da necessidade de sairmos desse modelo. Espero que ainda ocorra, não há nenhuma sinalização concreta de quem o presidente Lula indicará. A minha impressão pessoal é de que ele ainda está no processo de formação dessa escolha, obviamente recebe influências diversas, recebe sugestões diversas e ele está ouvindo essas pessoas. Há a notícia de que já conversou com 2 deles e que pode vir a conversar com outros, talvez até com alguns dos nomes da lista. A nossa esperança é de que uma conversa transparente, republicana, faça com que esse mito em torno da lista se desfaça, que nós possamos demonstrar que a lista não é um problema em si mesmo, pelo contrário, é um antídoto para várias coisas, inclusive para a falta de transparência. Então, vamos ver, mas eu acho que não há nome escolhido, embora haja nomes muito cogitados. A sua pergunta sobre o custo político da escolha do atual Procurador-Geral da República, mais um mandato, é algo que me parece estar fora do campo
propriamente do jurídico ou do direito, né? Assim, me parece claro que o Congresso Nacional não tem resistência ao nome de Augusto Aras, ele transita muito bem no Congresso Nacional, tanto que a sua recondução houve uma votação muito expressiva, mas no campo social, no campo das imagens, no campo de como você explica as suas posturas, o presidente Lula me parece que terá uma dificuldade, quer dizer, por que as críticas que ele tanto fez, por que as críticas que o PT tanto fez e que os partidos de esquerda, na oposição ao governo Bolsonaro, faziam ao atual Procurador-Geral da República, se desfizeram. O que é que mudou? E isso entra num processo racional de argumentação. Pode ser que eles, nós estávamos errados, ele agiu o tempo todo de forma correta. E aí eu, na condição de crítico, perco a possibilidade de voltar a insistir de que houve leniência, houve qualquer tipo de atuação omissa no passado. Então, acho que o peso político disso, o peso dessa escolha, é um peso de justificação, inclusive em relação aos atos do passado. Por que as críticas foram tão fortes no passado e que, de repente, elas se diluem porque houve uma mudança de posição. Eu deixo de ser oposição e passo a ser governo. Esse me parece que é o principal peso, porque do ponto de vista prático, eu não veria, honestamente, nenhuma dificuldade de aprovação do nome do atual Procurador-Geral da República para um novo mandato pelo Senado. Acho que o Congresso o recepcionaria como sempre o recepcionou e provavelmente chancelaria o seu nome. Sem Aras, como que fica a situação das investigações contra o ex-presidente Bolsonaro? Tem alguma consequência nesse sentido também? Isso depende muito de quem foi escolhido Procurador-Geral da República e depende essencialmente de decisões que o próprio Supremo terá que tomar, como, por exemplo, se mantém no Supremo ou não o foro para essa investigação. O próximo Procurador-Geral da República terá diante de si a necessidade de olhar com muita clareza qual é o seu papel dentro de um processo de investigação e como ele se reposiciona, como ele reconquista no Supremo Tribunal Federal um protagonismo na investigação criminal que foi sendo perdida nos últimos anos. É isso, a gente conversou com o Procurador Regional da República, o Biratã Caseta, também presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, sobre a sucessão de Augusto Aras. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com o senhor aqui. Caminho sempre aberto, porta sempre aberta. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a receptividade. Contem sempre comigo para esse debate. Eu acho que a discussão cada vez mais madura sobre esses temas é que nos levará a um caminho melhor. É isso, importantíssimo. Um abraço, doutor, até a próxima. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também Eduardo Moreira, de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. A partir das 6, 7 horas da manhã, o episódio já está disponível do Em Detalhes. E fica claro o recado também para você participar da palestra gratuita entre Monja Cohen e Eduardo Moreira. Eu venho te alertando que você precisa fazer sua inscrição em icl.com.br/emdetalhes para não perder essa conversa sobre como vencer a ansiedade e o estresse. Imperdível, 28 de setembro, às 8 horas da noite. Anota na sua agenda e não deixa de se inscrever, porque essa conversa com a Monja Cohen é um privilégio. Um beijo para você e até a próxima. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação, o roteiro e a coordenação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Vitor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de Matsu e César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de TV Globo e de rádio e TV Justiça.